A grande novidade, pressão 12/8 não é mais normal. Você sabia que recentemente foi publicada uma nova diretriz de hipertensão arterial? Para explicar os principais pontos, estamos aqui no consultório do Dr. Ricardo Pereira, que vai nos orientar sobre essas mudanças. Vamos lá? Essa semana foi lançada a diretriz de hipertensão arterial de 3 sociedades conjuntamente: Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Nefrologia e Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial. Resultou nesse documento aqui com 150 páginas. A grande novidade, pressão 12/8 não é mais normal. Se considerava como uma pressão 12/8 ou 120 milímetros de mercúrio por 80 como uma pressão normal. Nesse documento se passa a considerar esse valor de 120 milímetros de mercúrio, 12 de pressão, como pré-hipertensão. O conceito de hipertensão continuou o mesmo da diretriz anterior. Se considera como hipertensão a pressão sistólica, que é a pressão máxima, maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio. E a pressão diastólica, a pressão mínima, maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Quer dizer, se a pessoa tem 140 milímetros de mercúrio, que seria o 14, ou se a pessoa tem 90 milímetros de mercúrio de pressão mínima, ou numa situação ou na outra, já pode se considerar como hipertenso. Várias coisas são repetidas porque são importantes. Uma delas é em relação ao método de aferir a pressão arterial. Qual o melhor aparelho para se aferir a pressão arterial? Até pouco tempo, o aparelho mais preferido era o aparelho mecânico. Esse que a gente costuma colocar no braço do paciente e insuflar o manguito com aquela pera. De alguns anos para cá, o que foi ratificado nessa diretriz é que os aparelhos preferíveis são esses, são os aparelhos eletrônicos. É utilizado o manguito, do mesmo jeito que era utilizado com o manguito com os aparelhos antigos, e se aperta no botão e você vai ter a pressão sistólica e a pressão diastólica. Porém, antes de medir a pressão arterial, alguns cuidados são indispensáveis. Por exemplo, o indivíduo deve estar sentado, com o seu braço na altura do coração. O manguito deve ser colocado no braço, acima do cotovelo, com o braço desnudo. Claro que o indivíduo não vai estar com camisa de manga comprida, essa região aqui tem que estar desnuda. O indivíduo não pode ter feito exercício físico na hora anterior, não pode ter se alimentado, nem bebido café também na hora anterior. O indivíduo deve estar relaxado, com as suas costas apoiadas numa cadeira, com seus pés apoiados no chão, e deve estar de bexiga vazia. Então essas são as orientações gerais para o controle, para o diagnóstico, para a medida da pressão arterial. Essa é a medida feita em consultório ou a medida ambulatorial. Existem também medidas que são feitas no domicílio, que aí nós temos a MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, ou a MRPA, que é a monitorização residencial da pressão arterial. Não mudou nessa diretriz o diagnóstico de hipertensão. Então, hipertensão é sistólica acima de 140, diastólica acima de 90, isso medida pelo menos 2 vezes. Nos próximos vídeos nós vamos falando mais assuntos sobre essa diretriz.